Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e hoje vamos trazer aqui para vocês, falando sobre história, né, do Espírito Santo, é claro. Esse é o objetivo do canal do Memória Capixaba, para falar sobre o altar-mor do Convento da Penha, que fica situado na cidade de Vila Velha, contígua aqui. É uma cidade irmã de Vitória, né, gente? Vitória está aqui onde eu estou agora, estou na ilha. A 800 metros de distância está Vila Velha aqui na minha frente. Então, são cidades irmãs. Vila Velha foi a primeira capital do Espírito Santo, depois a capital foi transferida por conta de todas as guerras entre tribos indígenas e portugueses e colonizadores. A capital foi transferida aqui para a ilha de Vitória, né? A ilha de Santo Antônio, e foi a Vila Nova, e a vila do Vasco Fernandes Coutinho passou a chamar-se Vila Velha, a Vila do Espírito Santo. Aqui na minha frente está o Rio Santa Maria, é chamado assim hoje. Na época era chamado Rio do Espírito Santo, lá na época das capitanias, antes até das capitanias, do descobrimento do Brasil, né, gente? E o convento foi erigido em Vila Velha, naquela grande rocha, que inicialmente foi chamada de Morro da Penha, por conta dos milagres lá, atribuídos a Nossa Senhora da Penha por Vasco Fernandes Coutinho, perdão, por Frei Pedro Palacios, né? Aquele espanhol que chegou aqui no meados do século XVI, também como colonizador, né, da Companhia de Jesus, e ele esteve aqui como franciscano e foi morar ali em Vila Velha, né, naquela pequena gruta que tem ali na entrada do 38º Batalhão de Infantaria, na prainha de Vila Velha, do lado ali da Igreja do Rosário, que é considerada a igreja mais antiga do Brasil em atividade. E por conta dos milagres da Penha, né, o Frei Pedro Palacios acabou subindo a pedra, o Morro da Penha, lá com seus 400, 500 metros de altura, e erigiu lá uma pequena capela. A capela em homenagem a Nossa Senhora da Penha, por conta desse milagre, que era o milagre no qual o quadro de Nossa Senhora da Penha, que ele havia trazido da Espanha consigo, sempre desaparecia ali do topo, da base do Morro da Penha, entre o Morro da Penha e o Morro do Moreno. Ele morava ali naquela gruta e ele deitava para dormir. Ele tinha um companheiro que era um velho preto velho, né, na época, um cachorro, um gato, e ele vivia naquela pequena gruta ali de forma muito, muito espartana, né? E você imagina isso, Vitória, 500 anos atrás, como não era, né, gente? O Brasil como não era, né? E toda vez que ele ia se deitar, no dia seguinte o quadro desaparecia. E numa das andanças dele, para saber onde estava o quadro, né, com a imagem de Nossa Senhora e o Menino Jesus, o quadro ele encontrou no alto do Morro da Penha. Daí ele resolveu, então, depois de achar, né, que Nossa Senhora mandava a ele uma mensagem de que ela queria ficar no alto do Morro da Penha, ele resolveu erigir lá uma pequena capela também. Então, o jornal Amanhã, do Rio de Janeiro, de 1926, publicou um pequeno artigo falando sobre o Morro da Penha, né, que eu vou trazer para vocês aqui agora. Esse texto é assinado pelo padre José Lidwin, ou Lidwin, e ele conta um pouco dessa história, né? Ele dá o título de Convento de Nossa Senhora da Penha da Victória, a sua tradição desde 1558 até os dias de hoje. Jornal Amanhã, de 1926, matéria que veio junto, claro, como uma matéria paga, falando do governo do Florentino Avidos no seu segundo ano de governo. Tá aí o Jornal Amanhã, um suplemento do Espírito Santo, que era um suplemento de várias páginas do jornal, mas era matéria paga, né, gente? Normal, né? Então, eles encomendam, né, esse texto com o padre José Lidwin, e ele cita a história, que é bastante interessante, da seguinte forma. No ano de 1558,
numa linda tarde, quando o sol já começava a desaparecer no longínquo horizonte, com os seus últimos lampejos, doirava a verde folhagem da frondosa vegetação dos morros da pitoresca Barra da Vitória. Pelas ondas mansas da enseada de Vila Velha, deslizava vagarosamente um navio do qual saltou em Torrão um irmão leigo da Ordem de São Francisco. Ele era Frei Pedro Palazzo. O texto é o texto original, tá, gente? De 100 anos atrás. Eu não fiz a transcrição, nem a correção e nem a atualização ortográfica, né? Então é o texto daquele português de 1926. Este religioso dirigiu-se imediatamente para uma pequena capela no primeiro povoado da capitania do Espírito Santo, onde venerava-se Nossa Senhora do Rosário, que é, né, a primeira padroeira aqui do Espírito Santo. E depois de fazer uma curta prece, saiu pela praia em demanda de um lugar para estabelecer a sua morada. Então ele andou ali pela Piratininga, né, pelo Inhoá, foi fazer ali uma varredura do local, onde é que eu vou morar e tal, e escolheu uma gruta, gente, é incrível, né? No dia seguinte, naquela gruta lá que existe até hoje, embaixo de uma grande rocha, uma grande pedra, fora encontrados seus companheiros. Ele foi encontrando os companheiros de viagem ali, que tinham vindo nesse navio, né? E também foi se comunicando com o pessoal da Vila Velha lá, né? E arrependido de não ter dado hospedagem a esse irmão piedoso, leigo, né? O Frei Pedro Palazzo, o povo veio pedir-lhe perdão e convidá-lo para voltar para o povoado, pois a casa da sua residência já estava preparada. Então o pessoal da vila, ele ficou meio que como um andarilho, né? Andando, né, de forma aleatória ali pela vila, que era uma vila muito pequenininha, né? E depois que o pessoal descobriu que ele era um religioso, um frade, né, um frei da Ordem de São Francisco, o pessoal ficou com pena, apiedou-se do Frei Pedro Palazzo e convidou ele a morar, dizendo que já havia um local para ele ficar. Frei Pedro Palazzo agradeceu a gentileza e proferiu as seguintes palavras, abre aspas: a casa não é para um ermitão, aqui será a minha morada. Fecha aspas. Em cima de uma rocha vizinha, construiu então uma capelinha onde ficou o painel da Virgem da Penha que ele trouxe consigo da Espanha. Então, durante 6 anos, ele ficou ali na companhia, como eu falei com vocês já, de um preto velho, um cachorro, né, e também um gatinho. E ele ficou ali naquela gruta por 6 anos. E o povo continuava a reunir-se ali toda tarde, perto daquela capelinha que ele havia erigido, para ouvir o Frei Pedro Palazzo falar. Ele fazia tipo uma pequena missa, né? Reunia o pessoal, uma catequese, na verdade, né? Diante da efígie da Santíssima Virgem, que ele havia trazido um quadro, né? Uma pequena pintura pequenininha que ele trouxe da Espanha lá em 1558. Bem se pôde imaginar quão grande foi a contrariedade dos devotos quando, numa tarde daquela, não encontraram nem o painel da Virgem Maria, nem o Frei Pedro Palazzo. No dia seguinte, toda a população se reuniu, porque ele havia sumido durante o dia, a noite toda. No dia seguinte, o pessoal embrenhou-se pelas matas ali do Morro do Moreno e do Morro da Penha, ali pelas matas do Inhoá, da Piratininga, pela floresta, e depois de vencer muitas dificuldades, porque era mata ali na época, era uma mata fechada, né, gente? Uma mata atlântica bem robusta, né? O pessoal encontrou então o humilde religioso muito triste por ter perdido o seu único tesouro, que era o quadro da Virgem. Mas, animando-se com a presença do povo, continuou a percorrer a floresta procurando por toda parte o painel da Santa. Um pequeno painel. Pequenininho o painel, né? Quando já estava desanimado, essa é a capelinha lá do alto do convento, né, gente? Quando ele já estava desanimado, aproximou-se do grande rochedo em cima do qual está hoje edificado o majestoso santuário de Nossa Senhora da Penha, o convento da Penha, e apesar de alquebrado pelos anos, quis ser o primeiro a galgar o íngreme da rocha. Então ele ainda não havia subido até o alto da montanha. Hoje, subir no convento da Penha, lá no alto da montanha, já é difícil. Difícil não. É demorado, né? É um pouco íngreme e tal. Dá para subir. Mas eu fico imaginando que era difícil 500 anos atrás, né? Com animais selvagens, animais peçonhentos, aranhas, serpentes e
os mosquitos, né? Então eu podia imaginar, eu posso imaginar, né? Lá no vértice da grande pedra, no meio de duas palmeiras, estava então o painel de Nossa Senhora. Duas vezes ainda o painel tornou a desaparecer da capelinha lá embaixo do Morro da Penha, sempre sendo encontrado lá no meio das duas palmeiras no alto da montanha. Então, gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse texto que eu estou lendo é do jornal Amanhã, de 1926. Hoje até tem lá, novamente foi colocado lá no Convento da Penha, duas palmeiras, né? Mas é claro que as palmeiras originais não existem mais, né, gente? Claro que não, né? Aqui o site é conventodapenha.org.br. É uma página muito bem feitinha, né? Tem uma logomarca muito bonitinha também. E você consegue vir aqui e abrir as fotos, né? Aí tem também falando sobre a festa da Penha, né? Conhecendo o convento, tá aqui, ó. É lindo mesmo, né? O convento é uma construção icônica, muito lindo mesmo. Aqui são os quadros do pintor Benedito Calixto, feitos também nessa época, nos anos 1920, a encomenda da Mitra e também do presidente Florentino Avidos, né? E vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar, cadê? Tá aqui. Vamos continuar com o texto aqui de 1926. E novamente, duas ou três vezes o quadro sumiu da onde o Frei Pedro dormia, né, na gruta, e foi parar no alto da montanha. Convencido então de que Nossa Senhora queria ter a morada em cima da montanha, Frei Pedro tratou então de edificar uma pequena capela chamada de Ermida das Palmeiras. Foi esse o nome, né? Uma capelinha simples, feita de pedra, né? Querendo celebrar a primeira festa da Penha, então, Frei Pedro encomendou com um negociante português que vivia em Vitória, né? Veio aqui no porto, conversou com o pessoal dos navios que iam saindo, né, para lá e para cá, tanto para Salvador quanto para o Rio, a Porto Seguro, ou ia para a Europa, né? Ele encomendou de um negociante lisboeta, né, uma pequena imagem de Nossa Senhora da Penha, indicando quais as dimensões que ele queria, né, falando qual é o tamanho do quadro e tal, e pagou para esse comerciante trazer esse quadro depois de 3 meses de viagem, 4 meses de viagem, né? O negociante, tratando então de outros interesses lá na Europa, ele esqueceu da encomenda do Frei Pedro, e quando o navio já ia saindo de volta para o Brasil, né, no porto, esse comerciante havia esquecido na encomenda do Frei Pedro. E quando ele estava subindo no navio, chegou perto dele. Essa é uma outra história, que pode ser uma lenda, não sei, né? Um jovem muito bonito, bem vestido, todo de branco. A gente não sabe se era um frade também, um frei todo de branco, né? Ou um noviço. E estava com um caixote nas mãos e, sem proferir nenhuma palavra, entregou o caixote para o comerciante e desapareceu. Sumiu. Nunca mais se ouviu falar. Quando o navio já estava em marcha, no meio do Oceano Atlântico, descendo aqui da Europa para o Brasil, né, o negociante verificou, abriu o caixote, ficou curioso e viu que lá dentro havia uma imagem de Nossa Senhora da Penha, exatamente do tamanho que o Frei Pedro havia encomendado a ele. Essa é mais uma daquelas histórias incríveis, né, que a gente ouve, né, desse acontecimento. Aí vamos vendo aqui, cadê o resto do texto? Não é muito grande não, o texto é pequeno. Já no ano de 1575, depois que chegou a imagem, na 8ª segunda-feira da Páscoa, Frei Pedro Palacios então celebrou a primeira festa da Penha. Isso, gente, aconteceu, deixa eu ver aqui, 20 anos, né? 19 anos depois, né? Lembrando que 6 anos depois da chegada dele, né? 6 anos ele viveu na gruta, né? E depois ele foi viver no alto da montanha, né? Já no ano de 1575, então, ele fez a primeira festa, né? Talvez seja a festa mais antiga religiosa do Brasil, né? É uma festa de 450 anos, né? No dia seguinte, então, despediu-se dos amigos,
alegando que ia fazer uma grande viagem, mas sendo interrogado quando voltava, respondeu que sempre pedia a Deus que lhe conservasse a existência até que celebrasse a primeira festa da Penha e que, portanto, a sua missão já estava cumprida. No dia 2 de maio de 1575, Frei Pedro foi encontrado morto, então, na capela de São Francisco, aqui em Vitória, lá em Vila Velha, ao pé do monte, de joelhos, com os braços estendidos e levantados assim, erguidos para o céu, morto, desse jeito. Ele foi sepultado, então, ao lado da Ermida das Palmeiras, lá no alto do Morro da Penha, numa cova que ele mesmo, segundo a lenda, havia aberto a cova um dia antes de morrer. Isso aí é uma outra, história que não se pode comprovar. Claro que um homem velhinho desse não ia ter forças para ele mesmo cavar uma sepultura um dia antes de morrer, né? No dia 18 de fevereiro de 1609, Frei Lourenço de Jesus trasladou então os restos mortais de Frei Pedro para o convento de São Francisco, aqui atrás de mim, aqui em Vitória, na ilha de Vitória, que é um convento muito antigo também, o convento de São Francisco. Nicolau Afonso foi o continuador então da grande obra de Frei Pedro Palacios por muitos anos ainda. Em 1591, Frei Antônio dos Mártires veio a Vitória com o fim de fundar então o convento de São Francisco e continuar a grande obra de Frei Pedro Palacios. Foi então nessa época que Dona Luísa Grinalda, que era viúva do primeiro donatário da capitania, o senhor Vasco Fernandes Coutinho, ela era viúva do Vasco Fernandes Coutinho filho, aí tem uma confusão, se ela era viúva do Vasco Fernandes Coutinho ou se era casada com o filho dele. Existem várias, se era Grinalda, se era Grimalda, se era Grinaldi, Grimaldi, se é da família Grimaldi da Europa lá. Existem várias interpretações e estudos históricos e ninguém define, é difícil. Ele reuniu então, Dona Luísa Grinalda, reuniu então as câmaras do Espírito Santo de Vitória, as câmaras municipais, e fez a doação do documento público aos religiosos franciscanos e doou todo o Morro da Penha no dia 20 de dezembro de 1591. Gente, é uma doação incrível, porque o morro é um morro enorme, É muito grande mesmo, não é? O terreno é enorme, Essas fotos estão ruins, Gente, tem umas imagens de drone. Eu já vi umas imagens de drone aqui que são simplesmente incríveis, Morro da Penha, Vitória, porque tem também o Morro da Penha no Rio, na Igreja da Penha lá. Então, existem essas... Está precisando criar um site de um... Aí o YouTube cheio de propaganda, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem essa imagem de drone aqui, cadê? Vamos ver se abre aqui. Aí, ó. Cadê? Não, aqui já é Vitória. Deixa eu ver onde é que está o convento. Ué, não tem o convento da Penha? Bonito essas imagens, hein? Não, não tem. Aqui é Vitória, aqui é Jucutuquara. Não, aqui não é. Aqui não é o lado de Vitória. Gostei dessas imagens. Rodrigo Varejão, lindas imagens. Vamos se inscrever aqui nesse canal? Vamos. Pô, ele tem imagens do mundo inteiro, Vamos ver aqui, mais propaganda. Não, não é propaganda, não. Não. Tá aqui Vitória, deixa eu ver se tem o convento. Tem. Aqui, gente, a gente vê, ó. Olha que coisa linda, gente, essa imagem. Maravilhoso, Olha lá o convento da Penha ali à direita. Olha lá o convento. Gente, é uma extensão enorme, Mas naquela época, 1591, tinha terra sobrando para todo lado, não tinha colono, uma dificuldade para colonizar aquilo ali. Então a Dona Luísa Grinalda pegou o documento, toma, é seu. Pode ficar para você, faça bom proveito. Não é possível que não tenha nenhuma imagem do convento. Aqui dá para ver o convento lá no fundo, Mas voltando. Deixa eu colocar aqui essa imagem, que é icônica mesmo, bonita, Aí voltando aqui, ela doou então o terreno pro homem que ia seguir com a história, do Frei Pedro Palacios, o senhor Nicolau Afonso,
Deixa eu ver o que mais agora que tem aqui no texto. De 1926 esse texto. Então, em 1591, Frei Antônio dos Mártires veio a Vitória para continuar o trabalho, né, e veio para fundar o convento de São Francisco, que está aqui atrás, como eu falei com vocês. Então, a doação foi feita para os franciscanos em 20 de dezembro de 1591. A fama dos milagres de Nossa Senhora da Penha haviam aumentado muito, e a devoção também dos fiéis, que vinham em romaria, né? Claro que não era a quantidade enorme como é hoje, né, gente? Claro que não, né? E por isso houve grande afluência de devotos, tornando-se então um ponto de parada, né, portanto, de grande necessidade de ampliação daquela ermida, que se aumentasse o tamanho da ermida das Palmeiras, que era uma capelinha pequena, já insuficiente para abrigar os inúmeros romeiros. Havia uma casa para romeiros também, para o pessoal pernoitar, pousar, né? Em 1637, Frei Paulo de Santo Antônio levantou então o corpo da igreja e ampliou a sacristia. O Santuário da Penha, como está hoje... O convento da Penha, como está hoje, data de 1644. Isso, do jeito que ele está hoje, gente, ele data de 1644, depois de 100 anos de ampliações, né, entre 1550 e pouco até 1644, uns 90 anos de obras, né? E o convento anexo à igreja foi concluído em 1652. É incontestável que desde tempos imemoriais, remotos, né, a festa da Penha ocupou o primeiro lugar entre todas as festas celebradas na capitania do Espírito Santo, na província e no estado hoje em dia, né? Uma festa bem grande mesmo. Os sucessores de Frei Pedro Palácio celebravam a festa com grande esplendor, mas nunca tiveram concorrência tão extraordinária como no tempo do Frei João Valadares. O Frei João Valadares, que além dos atos religiosos celebrados com muita pompa, circunstância, uma coisa muito solene, né, ele também oferecia, como diz o texto, lautos banquetes para o povo. E aí vem a festa mundana que a gente chama, né, que é a festa do povão, né, que o pessoal bebe, come, dança, etc. Infelizmente também era grande a afluência de jogadores profissionais que algumas semanas antes da festa da Penha ornavam as suas barracas nas imediações do convento. Gente que vinha para vender artefatos e as bugigangas, né, e para fazer jogos, etc. O dia da festa da Penha era considerado de grande gala e, por lei de 12 de novembro de 1844, era feriado para todas as repartições públicas da província do Espírito Santo, tradição que é conservada até hoje, até 1926, segundo o texto. O último guardião foi Frei Teotônio de Santa Omiliana, que renunciou do cargo de guardião do convento em 1867, em agosto, ficando então encarregado do convento Frei João do Amor Divino Costa, que transferiu sua residência para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Era muito natural que, estando o convento então fechado, o convento foi fechado, mas sendo mais celebrado o culto divino, a frequência dos fiéis fosse aos poucos diminuindo. O convento ficou fechado nesse período. Aí a gente tem que fazer um estudo para saber o que foi que aconteceu nesse período. Em 1867, né, eu não vejo nenhuma turbulência política nesse período. A gente estava no Segundo Império, com as coisas bem tranquilas no Império do Brasil nessa época. Talvez uma determinação, né, da diocese, né? Então, Dom João Batista Correia Neri, que foi o primeiro bispo diocesano do Espírito Santo, lembrando que a diocese do Espírito Santo era ligada ao Rio de Janeiro na época, todas as decisões da diocese eram tomadas no Rio, e foi então fundada a diocese do Espírito Santo, e Dom João Batista Neri foi o primeiro bispo, o arcebispo, como se chama hoje, né? Pediu então ao Papa Leão XIII a transferência do convento da Penha para a Mitra do Espírito Santo, que o convento pertencia à Arquidiocese do Rio, né? Então o Papa Leão XIII, achando justo então o pedido de Dom Neri, ele fez então um scripto da Internunciatura Apostólica do Brasil,
em 18 de dezembro de 1898, já na República, né? E transferiu então para o Bispado do Espírito Santo o santuário, né? E todo aquele terreno que foi cedido lá atrás, em 1591, por Dona Luísa Grinalda. Dom João Nery, então, o primeiro arcebispo, bispo de Vitória, de posse então do santuário, do convento da Penha e todas as suas imediações, a igreja do Rosário, etc., a prainha, né? Ele então restabeleceu imediatamente o culto divino, abriu as portas da igreja novamente e começou a celebrar todas as solenidades e festas, casamentos, etc., missas e tudo, e a festa da Penha voltou. No convento anexo funcionou também durante algum tempo um seminário diocesano, e logo depois de Dom João Nery, o bispo de Vitória foi Dom Fernando Monteiro, que era irmão do Jerônimo Monteiro e irmão do Bernardino Monteiro, ambos presidentes do Estado do Espírito Santo, nos anos 1910 e 1920. Dom Fernando foi sucessor então de Dom João Nery e também fez muitos melhoramentos no convento da Penha, destacando-se essas obras a douração da Capela Mor e também o artístico altar de mármore oferecido pelo comendador Cícero Bastos. O comendador Cícero pegou, né, uma peça enorme de mármore, né, e entregou para a diocese. Dom Fernando então conseguiu terminar o altar e também fez a douração da Capela Mor. Colocou aquelas películas de ouro, né, e revestiu todo o altar mor, a Capela Mor, né? Nos últimos 8 anos, isto é, durante a administração de Dom Benedito Paulo Alves de Souza, que era o atual bispo diocesano em 1926, data desse texto, publicado no jornal Amanhã do Rio de Janeiro, a igreja foi consertada e pintada novamente em 1926, né? Entre 1918 e 1925, mais ou menos. Porque para pintar o convento não é brincadeira não, né? O convento anexo também passou por radicais reformas, ficando adaptado para o retiro anual do clero. Então, anualmente o clero capixaba reunia-se num retiro lá no convento. Foi feita então a instalação de água, lembrando que o convento está, falei 500 metros, viajei, né? Desculpa, gente. O convento está a 150 metros de altura, mais ou menos, né? A terceira ponte, do jeito que vocês estão vendo ali, o vão central, onde está passando aquela lancha ali, aquele vão central da ponte tem mais ou menos 80 metros, né, que permite que navios consigam entrar para o Porto de Vitória. À direita dessa imagem, aqui à direita, vocês entram para dentro da Baía de Vitória, onde eu estou agora, no Porto, né? Aqui à esquerda, à direita, perdão, está a prainha, né, onde está a Igreja do Rosário, aqui está o Convento da Penha, aqui embaixo do convento está o 38 Batalhão de Infantaria, antigo 3º BC. E o convento, a gente vê, né, que se a ponte tem 80 metros aqui no vão central, o convento está mais ou menos a 100 e poucos metros de altura, né? Então ele tem 145 metros de altura. Eu falei 500 no começo do vídeo que viajei. Deixa eu ver. Então, no período em que o bispo era Dom Benedito Alves, ele levou água lá para cima, né, com um encanamento bacana, elétrico, movido a bomba centrífuga elétrica, para levar a água lá para cima do convento, e também a luz elétrica, né? Foi nesse período ali, nos anos 1920, em que o Florentino Avildes era o presidente do Estado, e foi também reconstruída, readaptada e aberta novamente a antiga Casa dos Romeiros, né, que há meio século, pelo menos, há uns 60 anos, estava fechada, em ruínas. Brevemente serão inauguradas, segundo o texto aqui de José Lidwin, padre José Lidwin, dizendo que brevemente, ali em 1926, serão inaugurados diversos quadros pintados pelo comendador Benedito Calixto, que havia vindo a Vitória como engenheiro, a convite do Florentino Avildes, presidente do Estado, para fazer o planejamento das obras de enrocamento e ampliação do Porto de Vitória. Ele era um excelente, magnífico pintor também, né? E foram encomendadas ao Benedito Calixto essas obras que seriam entregues naquele ano, antes do final do governo do Florentino Avildes.
Com a inspiração de verdadeiro gênio artístico, Benedito Calixto representou na tela os principais acontecimentos e os milagres operados pela Virgem Maria no Santuário da Penha de Vitória, desde Frei Pedro Palácios até os dias atuais. Esse texto, então, é do padre José Lidwin, publicado no jornal Amanhã, de 1926. Né? Esse aqui é o jornal, ó. Tá aqui, a gente faz essa busca na Biblioteca Nacional e o texto é esse que está aqui, que eu li para vocês, esse que está aqui ao centro da página, né? Bem bacana. E a gente consegue ver então essas imagens incríveis desse. Eu fico imaginando como não seria esse lugar 500 anos atrás, né? Devia ser uma coisa linda mesmo, né? Se hoje é bonito, você imagina com toda a vegetação cobrindo ali, né? Com toda a mata maravilhosa, né? Olha a traineira saindo ali, que coisa linda, gente. Tá indo lá para pescar camarão, né? E é isso, pessoal. Então a gente chegou ao fim de mais um vídeo aqui do canal, do Memória Capixaba. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Eu vou fazendo a pesquisa, vou lendo, compilando, digitalizando e mexendo na ortografia, na gramática, porque tem coisa que está muito antiga, a gente tem que mexer, trazer para a inteligência artificial, ela faz todo esse trabalho de acertar o texto para a gente não errar tanto. E essas são imagens de drone, deixa eu ver quem é o dono do canal, Rodrigo Varejão. Valeu, Rodrigo, parabéns, hein, cara, lindas imagens. E é isso aí, pessoal, esse é mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. A gente está sempre aqui fazendo esses vídeos e trazendo de volta essas histórias incríveis, que são histórias de pessoas comuns, de gente abnegada, gente boa, que abdicou de tudo de repente, né, e veio pro novo mundo, né, no meio da mata, com todos os perigos, né, as doenças tropicais, os mosquitos, a malária, o impaludismo, o problema da viagem, da travessia, demorava 2, 3 meses com tempestades e afundamentos e navios piratas, né, saques, e tudo era perigoso e incrível mesmo, né? Essas histórias comuns assim de gente comum, como o Frei Pedro, que tornou-se depois um mártir, né, um religioso importante aqui para nós, são histórias que me deixam feliz de saber que existe gente assim no mundo, apesar de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Tanta coisa ruim, tanta dificuldade, tanto problema, tanta gente ruim, né? A gente ainda tem um fio de esperança, mesmo que milimétrico, né? A gente ainda tem uma esperança de que o mundo tem salvação. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente com nossas pesquisas aqui sobre a história do Espírito Santo, nosso estado querido. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.